Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo a partir do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Obrigado. Esse texto Deus tem falado muito ao meu coração, desde talvez do ano passado, para estudar sobre isso. Por quê? Estudar qual foi a igreja que Jesus edificou, que virtudes, quem eram as pessoas que faziam parte desta igreja, nas quais as portas do inferno não prevaleceriam. Porque é importante a gente entender isso para os dias atuais, devido ao nível de adversidades e batalhas que estamos enfrentando. Temos de entender o que foi esta igreja, qual era a visão deles, quais as características desta igreja. Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, o lugar mais idólatra na terra de Israel. Lugar mais idólatra. Os judeus não iam para esse lugar, mas Jesus leva exatamente nesse lugar. O que havia nesse lugar? Havia o templo de adoração a Zeus. Havia um outro templo de adoração a César, o imperador. Havia vários movimentos religiosos naquele lugar, e havia o lugar de adoração ao Deus Pan, o Deus do medo, o Deus do pânico. Pandemia é originado desse Deus aqui. Era uma boca como era uma caverna com uma boca, parecendo uma caveira. E Jesus leva os discípulos exatamente no lugar mais tenebroso, para dizer que ele estava edificando uma igreja que as portas do inferno não prevaleceriam. Semana passada eu disse que uma das características da igreja que prevalece contra as trevas é uma igreja que busca santidade e poder de Deus. Não é só poder, não é só santidade, são os dois. Esses dois aspectos, eles são importantes. Pedro vai escrever que nós devemos ser santos como Deus é santo. Em todo o nosso procedimento, significa santidade, pessoas, um povo separado, com leis próprias, uma cultura própria,
toda ela vindo dos céus. É o que diferencia o povo de Deus dos demais povos, é o seu estilo de vida, é o seu padrão de vida, é a sua cultura diferenciada, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Isto é santidade. Viver de uma forma diferente daquilo que o curso do mundo nos guia, nos orienta. Então, por exemplo, eu disse isso, né? Eu acredito que eu disse isso. Por exemplo, na cultura do reino, é uma cultura de luz, enquanto que o império das trevas é uma cultura de trevas. Isso quer dizer, por exemplo, que a verdade deve ser uma característica de um santo. Viver a verdade, falar a verdade, enquanto que a cultura das trevas domina a mentira, e por aí vai. Muitas vezes, por nós não termos essa compreensão, daí nós vivemos como povo de Deus, nascido de Deus, mas muitas vezes por causa da não renovação da nossa mente, nós vivemos características ainda das trevas. Mas Deus diz que nós somos um povo santo, uma nação santa, ou seja, um povo escolhido, separado por Deus para viver conforme o padrão dos céus na terra. E por isso a palavra de Deus, ela é imprescindível, fundamental, o conhecimento da palavra para que a gente possa viver de forma correta, ok? Também é necessário uma igreja que prevalece, que ela viva, busque a presença de Deus, seja revestida do poder de Deus. Porque contra as trevas, a gente precisa tanto do conhecimento, da santidade, quanto também do poder de Deus, que é a capacidade de Deus. Jesus disse, quando ele expulsa um demônio, que é chegado o reino de Deus, porque ele fez isso pelo poder de Deus. Então é necessário que nós como igreja busquemos a presença de Deus e busquemos o seu poder. Salmo 105, versículo 4 vai dizer isso. Apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus também disse aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Porque é através desse poder que nós seremos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, através dos sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Então, a gente precisa compreender isso, né? E o apóstolo Pedro, Jesus pergunta, né? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo diz que Jesus é? Então uns dizem que ele é Elias, outros João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E ele pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão, Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo não é sobrenome. Cristo significa o ungido. É a palavra grega para ungido, enquanto que Messias é a palavra hebraica também para ungido. Então Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome, é Jesus, o ungido de Deus. Então eles aguardavam a vinda do ungido de Deus, daquele que viria salvar o povo. E quando ele fala isso, Jesus então diz, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas teu Pai que está nos céus. Então, Pedro tem a revelação dada por Deus a ele, de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ao ter essa revelação, então Jesus diz para ele, também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu já ouvi muita gente assim, meio que, às vezes, falando de Pedro, e de meio que ridicularizando ele, né? Porque ele era muito intempestivo. Tipo, primeiro ele não pensava no que fazia. Era mais ou menos assim. Jesus está lá no mar, tal, o pessoal acha que é um fantasma, né? Daí pergunta, aí Jesus fala, sou eu. Aí Pedro fala assim, se és tu, Senhor, manda que eu venha até você. Daí ele começa a andar sobre as águas, né? Ele nem pensou, certamente nem pensou, né? Aí quando ele parou para pensar que está andando pelas águas, começou a afundar, né? Então assim, tipo, muitas das coisas que ele fazia, ele nem pensava. O Senhor falou assim, ó, você morto, você perseguido, você morto. E ele fala assim, não, Senhor, jamais te abandonarei. Daí é o primeiro a abandonar. E muitos pregadores eu já vi ridicularizando ele. Só que Jesus não via ele dessa forma. Porque Jesus dá uma das maiores promessas que pode ser dada a uma pessoa. Ele diz assim, ó, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos falam assim, Jesus é a rocha, é claro. Mas Pedro foi o líder que deu continuidade na sequência. E a Bíblia diz que, Jesus dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Independente do que nós cremos o que sejam essas chaves, chaves expressam autoridade. Por exemplo, para quem você daria a chave da sua casa? Você vai viajar, vai passar aí 10 anos no exterior. Então, você pensa, vou deixar alguém cuidando da minha casa. Para quem você entregaria a sua chave? Para qualquer pessoa? Quem entregaria para qualquer pessoa? Ninguém. Em sã consciência, ninguém. Você entregaria para quem? Para alguém que você confia, certo? E aqui está a chave. A igreja que prevalece contra as portas do inferno, ela é composta por discípulos confiáveis, discípulos de honra, filhos de honra. Não é para qualquer um. Jesus, de quem Jesus recebeu autoridade, gente? Quando Jesus está lá no templo, os fariseus vão questionar ele. Quem é que te deu autoridade para fazer essas coisas? Que ele chega lá, derrubando as mesas dos negociantes, tal, dos cambistas. E aí, os fariseus, os religiosos, perguntam para ele, quem é que te deu autoridade para fazer isso? Jesus, sábio, ele responde a pergunta com a outra pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí eles tentaram pegar Jesus, mas Jesus fez uma jogada de mestre de xadrez e encurralou eles. Se eles dissessem, é dos homens, a população ia ficar brava. Por quê? Ia se revoltar. Porque todos sabiam que João Batista era um enviado de Deus. Se eles dissessem, é de Deus, Jesus ia dizer, por que vocês não obedecem? E aí eles respondem, não sabemos, Senhor. Jesus diz, então eu não vou falar quem que me deu autoridade, mas na verdade ele já tinha respondido. Então a Bíblia diz que João Batista precede Jesus. Quando Jesus vai ser batizado, João Batista fala assim, Senhor, o Senhor é maior do que eu. Mas sobre João Batista estava a autoridade dada a Deus para aquele tempo.
escolhido desde o ventre da sua mãe, filho do sacerdote Zacarias, treinado no deserto. Nele estava a autoridade de Deus naqueles dias, não estava sobre os fariseus, sobre os outros sumos sacerdotes, porque entenda, haviam 2 sumos sacerdotes, para você ver como a religião estava corrompida. Só deveria ter um, mas tinha Anás e Caifás. Jesus não vai atrás de nenhum deles. Jesus não vai atrás de Herodes, não vai atrás de nenhuma outra autoridade, porque ele sabia que a autoridade de Deus estava sobre João Batista. João Batista o batiza, Jesus o persuade a isso, convém que se cumpra a justiça, ele é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo, e dali ele recebe uma autoridade. E agora a autoridade está sobre Jesus, Jesus começa o seu ministério, e ele promete para Pedro: Pedro, vou te dar as chaves do reino dos céus. Olha que responsabilidade, olha que autoridade foi concedida a Pedro. Mas por que foi concedida a ele? Entenda bem, existem 3 estágios no chamado de Jesus, 3 momentos. Primeiro, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O primeiro chamado é: vinde a mim. Então, nós, muitas vezes, como é que nós viemos a Jesus? Normalmente, não foi por amor, certo? Normalmente a gente está assim, mais enrolado na vida do que qualquer outra coisa, tentamos de tudo nessa vida, e chegamos a uma conclusão, que sem Deus não é possível a gente continuar vivendo. Daí, nós vamos até Jesus. Então, muita gente foi até Jesus, multidões foram até Jesus, multidões, endemoniados, pessoas cansadas, pessoas machucadas, pessoas doentes, multidões foram até ele. Multidões atenderam a esse chamado: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse primeiro estágio do discipulado é o melhor, porque Deus não está pedindo comprometimento nenhum. A gente vem do jeito que está, a gente é abençoado por Deus, né? Porque quando o termo salvação na Bíblia, não é salvação de ir para o céu, não é isso. É salvação de qualquer situação que você estiver enfrentando. É nesse contexto que está a palavra salvação. Então a gente vem para Jesus e Jesus nos cura, nos liberta, a gente começa a experimentar algo novo de Deus, né? É uma coisa tão boa, né? Só que esse é só o primeiro estágio, porque o segundo estágio é: vem e segue-me. E esse é o mais difícil, gente. Por quê? Para seguir a Jesus, tem de renunciar a tudo. E aqui acontece como que um peneiramento. Por quê? Porque Deus vai pedir tudo. Como diz o pastor Cote, até teu chinelo. Quem quer ser meu discípulo, tem de negar a si mesmo, carregar a sua cruz, vem e segue-me. E quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembre que muitos seguiam a Jesus, a multidão seguia Jesus também, só que seguia para ser abençoado. Então Jesus lá em João capítulo 6 diz assim: vocês me seguem porque eu multipliquei pão, peixe. Olha só que bênção.
O pão de cada dia foi multiplicado, o peixe. No meu caso, eu digo o seguinte, eu troquei, a minha versão bíblica não é o pão, é o goiá de cada dia. Goiá é um negócio, uma comida, é uma planta, nem tem tradução, acho que para o português isso. Mas eu gosto disso, plantei isso, todo dia eu como goiá. E eu digo assim, obrigado Senhor, pelo goiá de cada dia. Ai, ai. Então o povo seguia Jesus porque era abençoado. Será que nos nossos dias isso acontece também? Será que o povo vem na igreja para buscar uma bênção de Deus? Gente, é bom ser abençoado, mas não deve ser essa motivação que nos leva a seguir a Jesus. Então Jesus, por exemplo, Mateus, passou diante de Mateus, Mateus viu, coletor de impostos, e disse assim, vem e segue-me. Mateus deixa tudo, segue a Jesus. Pedro está lá pescando, tal. Pedro estava falido, gente. Quando Jesus chama Pedro, Pedro estava falido. Foi pescar, não pegou nada. Daí Jesus entra no barquinho dele, joga a rede, porque não é uma pescaria só, teve várias, né, que Jesus. Daí, Jesus fala assim, joga a rede aí, para o outro lado. Aí pega tanto peixe que o barco dele quase vai a pique. João e os seus sócios da empresa de pescaria da Galileia, famosa, o peixe de Pedro, daí Pedro pega um monte de peixe, e ele se ajoelha, olha só, é muito interessante, porque ele cai de joelho aos pés de Jesus, diz, Senhor, eu sou pecador, e Jesus então chama ele no momento que ele está falido. Quando está falido a gente segue a Jesus, não é verdade? O duro é quando fica rico e não quer mais seguir a Jesus. Mas quando está tudo ruim, não tem outra opção, né? E Pedro começa então a andar com Jesus. Então, esse estágio é um estágio de renúncia. Tem de deixar muita coisa que Deus pede. E para cada pessoa, Deus pede aquilo que mais a pessoa idolatra. Esse que é o problema. Eu sempre dizia para a Lucimara, nunca diga que você não quer ir para o Iraque, porque certamente Deus vai dar um jeito para nos levar lá. Nunca diga que você não quer ir para a China, para o Afeganistão, para esses lugares assim, meio tenebroso, abençoado por Deus, porque se a gente diz isso, é quase certo que Deus vai dar um jeito de nos levar a esses lugares. Então, fala assim, eu digo assim, Senhor, eu não quero ir para Bahamas, Senhor. Nem para a Suíça, eu não quero ir para a Suíça, nem para Israel. Senhor, pode me levar a qualquer lugar, mas esse lugar não. A gente nem engana Deus, né? Porque Deus vai tratar com a gente. Chega o jovem rico. Por que Jesus pediu para ele vender as riquezas? Tudo que ele tinha. Porque as riquezas dele, gente, era o Deus dele. Ele obedecia tudo, honrava os pais, tal. Mas o coração dele estava preso às riquezas. Por isso que pediu isso. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Será que o Senhor queria matar Isaac? Não era matar Isaac. Por quê? Pensa bem, 25 anos, Abraão esperando a promessa de Deus. Para ter o seu filho, filho da promessa. Nasce o filho. Pensa algo aí que você desejou demais, Deus te deu. Então aquilo se torna uma coisa de grande valor, não é verdade? Sábia foi Ana. Ela queria demais um filho. Mas ela disse, Senhor, se tu me deres, eu já te entrego logo ele. E Deus deu. Deu Samuel e deu mais
5 filhos. Sábia foi ela. Daí Abraão está lá, agora nasceu o filho da promessa. Ele com 100 anos, a mulher com 90. Naquele tempo já não se vivia muito tempo. Então, assim, a Bíblia diz que Abraão creu quanto a esperança. Então, significa que nem ele, nem a esposa estavam em condições de gerar esse filho. Então, Deus fez um milagre. Aí, Deus chega para Abraão e fala assim, ó, vá até o monte e sacrifica teu filho. Por que Deus pediu? Não é porque Deus queria matar Isaac, mas queria saber onde estava o coração de Abraão. Se Deus ainda era mais importante para ele, ou se Isaac era mais importante. Irmãos, não se apegue a nada. Não deixe que nada tome o lugar de Jesus. Nem pessoas, nem bens. Porque senão acaba se tornando um ídolo na vida da pessoa, sem ela saber, e Deus já não é o primeiro mais na sua vida. Isso pode ser coisas materiais, podem ser pessoas, podem ser sua profissão, pode ser o teu ministério, tudo é de Deus, é para Deus, tudo vem dele e é para ele. Então, nesse processo, Jesus tinha a multidão seguindo ele, mas Jesus também tinha 70 discípulos seguindo ele. Só que quando Jesus era assim, quando eu olho os evangelhos, eu penso, Jesus eu acho que ele não queria que a igreja dele crescesse. Porque quando o povo queria seguir ele dizia assim, ó, as raposas têm seus covis, tem um lugar para dormir, eu não tenho, você quer me seguir? Era como se ele dissesse, colocasse empecilhos para ver se realmente as pessoas queriam seguir a ele por amor a ele. Ó, se você quer me seguir, tem que deixar tudo. E nisso muita gente já foi deixando ele. Então quando chega lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que até os seus discípulos o abandonaram. Até os discípulos abandonaram. Daí ele chega para Pedro e os demais e fala assim, e vocês, não vão me deixar também? Aí Pedro fala assim, não, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro não pensava o que fazia, mas tinha uma revelação tremenda. E Pedro o quê? Continuou firme, fiel. Irmãos, os tempos difíceis têm coisas boas na nossa vida. Tempos difíceis nos mostram quem são nossos amigos. Quem está com a gente. Porque tempos difíceis são propensos as pessoas a murmurarem, a reclamarem. Mas, por exemplo, quando você está tudo bem na sua vida, parece que todo mundo quer ser seu amigo, não é verdade? Mas tempos difíceis, não. Eu sempre conto essa história porque ela é muito assim, quando eu penso nisso, né? Meu irmão tinha uns 13 anos, tal, e ele não tinha assim, não é que ele não era uma pessoa chata, uma pessoa muito boa, mas assim, não tinha amigos. Daí ele foi para o Japão, trabalhou lá alguns anos, voltou, comprou um carro bom, comprou um videogame, né? Ainda era jovenzinho ainda, tal. E minha mãe dizia assim, Márcio, aqui em casa, o quarto do Luciano, meu irmão, né? Todo dia está cheio de gente aqui. Daí eu já pensava, amigo dele ou amigo do que ele tem? E nos tempos difíceis são assim, irmãos. Se você está passando um tempo difícil, você vai ver quem é o seu amigo, quem está contigo na jornada, quem não te abandonou, né? Então,
Quando Jesus confronta, só sobra os 12 lá com Jesus. E é interessante que Deus, Ele, em tudo isso, prova os corações para aqueles que estarão próximo dEle. Lá em Salmo 101, olha só que interessante esse texto. É um salmo de Davi, né? No versículo 4, a partir do versículo 4, ele diz assim: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então, Davi, como rei, na escolha das pessoas que andariam com ele, uma das coisas que ele já eliminava eram pessoas com coração perverso. Filhos de Belial, Provérbios 6, do versículo, acho que é o 12 ao 18. Lá fala o que é uma pessoa perversa, filhos de Belial. Porque ele não queria ser influenciado pelo mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Então ele já eliminava também das pessoas mais próximas dele, pessoas caluniadoras. Pessoas que falavam mal por trás. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Daí ele já eliminava um outro grupo de pessoas. Pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas. Daí ele vai dizer o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. A principal característica que Deus observa na vida de uma pessoa é a sua fidelidade, o quanto ele é fiel. E Jesus não escolheu Pedro por acaso. Pedro foi fiel a Jesus. Pedro foi fiel a Jesus. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Lembre-se, é um salmo de Davi, mas aqui está mostrando como Deus escolhe e entrega autoridades, dá missões de responsabilidade a alguém. A uns ele elimina, mas aos fiéis e que andam em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Já elimina já um outro grupo de pessoas. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Aqui existe um padrão de Deus na escolha daqueles que andarão em autoridade, na qual Deus delegará algo de importante, missões importantes a serem realizadas na terra. Deus não faz acepção de pessoas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Existe um processo. Só os discípulos foram chamados? As multidões foram chamadas para seguir a Jesus, mas tinha que renunciar a tudo para se tornar um discípulo de Jesus. E esse é o mesmo procedimento que qualquer líder deveria usar na escolha daqueles que receberão ou serão incumbidos de responsabilidades. Isso dentro de uma empresa, não só dentro da igreja, em qualquer lugar. O grande problema é o quê? Que nós muitas vezes valorizamos mais as habilidades do que a fidelidade, do que o caráter.
E daí você coloca uma pessoa que faz bem algo, ela faz bem, mas ela não é fiel a você. Daí, problema na certa. Problema na certa. No processo, Deus provou não só as multidões, mas provou também os discípulos. E Pedro não foi escolhido só porque teve uma revelação de quem Jesus era, o Filho do Deus vivo. Ele foi escolhido por Jesus para dar continuidade ao que Jesus iniciou, porque ele foi encontrado fiel. Fiel envolve submissão, envolve honra, envolve lealdade, envolve várias outras coisas. É alguém que entende sobre aliança. Dentro do contexto bíblico é algo de muita importância. Então, Pedro, Jesus, nesse processo diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha que tremendo, gente. Não era de uma casinha de Jesus, era do reino dos céus. Porque em todo o processo, Pedro se mostrou confiável. Nós aqui, a boa parte já fez os cursos do Hombridade, os livros do Edwin Cole, né? Ele diz o seguinte: se existe uma característica que todo filho de Deus deve valorizar e viver, é fidelidade. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Porque é digno de confiança. E a confiança é algo importante para que Deus dê a alguém uma incumbência de grande responsabilidade, como no caso, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso significava muito no contexto e ainda hoje significa. O que eu quero dizer com tudo isso é o quê? Uma igreja que Deus edifica, nas quais as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é composta de discípulos, filhos de honra, fiéis, que são fiéis. São estes que as trevas não prevalecerão. E o terceiro nível, ou melhor dizendo, terceira etapa do discipulado: primeiro, vinde a mim. Segundo, segue-me. O terceiro é ide. O ide de Jesus, quando Jesus reúne os discípulos, os 11, né? Em Mateus 28, e diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Jesus não disse isso à multidão. Jesus disse aos 11 discípulos. Agora chegava o momento deles irem. Isso significa que eles foram aprovados. Passaram pela prova e foram aprovados por Jesus. Chegou o tempo agora de vai e cumpra a grande comissão. E esse é o projeto que eu quero que você entenda de todo cristão, todo filho de Deus. Jesus não só chamou para vir os que estão cansados, sobrecarregados. Ele também chamou: segue-me. Até que chega o tempo de ide. Esse é o processo de Deus para qualquer pessoa. Eu estou dizendo tudo isso porque é com grande alegria nessa noite que vou consagrar Hugo como mestre e Tati como apóstola na área de adoração.
Nós, como líderes, temos responsabilidades grandes sobre cada vida que está debaixo da nossa autoridade. Isso eu falo aqui em qualquer outra igreja. Todo líder tem essas responsabilidades. E o que me alegra, irmãos, é poder fazer isso que nós vamos fazer hoje. Por quê? É como João diz em 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhos andando na verdade. Não é? Quem tem filho, grande alegria na vida dos filhos é verem eles sendo pessoas corretas, sendo pessoas bem-sucedidas. Não é? A alegria do pai está nos filhos. A alegria do pastor está em ver os seus discípulos prosperarem, crescerem. Prosperarem, quando eu falo, é serem bem-sucedidos. É crescerem, é dar um bom testemunho. Isso que vamos fazer hoje não é só a nível de ministério. Nós estamos agora, vamos dar início, a uma escola. E dentro dessa escola, nosso propósito é ajudar cada pessoa a descobrir o seu chamado, a desenvolver o seu chamado, a ser treinado, ser capacitado para para que faça diferença na sociedade. Isso aqui é algo tremendo, irmãos. É a minha alegria. O Hugo está comigo há 13 anos. 13 é um bom número. Conheço ele desde 2000. Quer dizer, quando a primeira vez que eu vi, Mas 13 anos comigo. Eu sei que é mais difícil para ele do que para mim, entendeu? É mais difícil aguentar o pastor do que o pastor aguentar do que o contrário. Mas eu fico feliz do homem de Deus que ele se tornou. 13 anos. Quantos anos você tinha nesse tempo, hein? 20? 18? É 18. Por aí. 17 ou é 18. A Tati me deu muito trabalho. Conheço ela desde 95. Só que eu não era crente, Nem, ela ia para a igreja, mas eu acho que não era muito crente, não. Brincadeira. Ai. Eu brinco com a Tati, a Silvana e a Patrícia, porque a gente conheceu no Japão, E eu era líder de um grupo de, sabe do que, irmãos? De coreografia. Elas não tiveram futuro, eu não sei porquê até hoje. Para quem tem dificuldade em cantar e bater palma ao mesmo tempo, imagine ser líder de coreografia. Só pense assim, você vê que Deus tem misericórdia, Mas, olha aí, Deus, não foi para frente, Deus resolveu dar uma nova chance para elas. E eu quero dizer para vocês que é uma grande honra, é uma alegria tão grande hoje reconhecer com essa consagração, com essa unção, as pessoas de Deus que vocês se tornaram. Deus está abençoando muito, eu fico feliz, irmãos, porque Deus está levantando, assim, pessoas jovens, João Vitor e Ju, que nós já consagramos, Jojo, a mais jovem, Dona Luísa, e o Kimi, agora é a vez deles, e outros já estão no trilho para isso, e no tempo certo nós vamos fazer isso também. Bom caráter, e eu sei que não é só um trabalho da igreja, é da família isso. Eu reconheço isso.
Desce Terume, os pais do Hugo, não só os pais, os avós também, exerceram sobre eles grande influência. São nesses anos do ministério, que foram o início, todo início é mais difícil, né? Estiveram ali com a gente, nos momentos difíceis, de maiores lutas, mas estavam ali e ajudaram a gente a edificar o ministério. Filhos de honra. Eu não me esqueço disso. Eu já estava iniciando o ministério, mas eles ainda estavam em outra igreja. Daí, um dia eles aparecem em casa para dizer que começaram a namorar. Eles não tinham a obrigação de fazer isso, mas isso eu me lembro muito bem. Eu me senti muito honrado por vocês virem me comunicar de que estavam namorando. Fiz o casamento deles, que bênção. E todo um tempo junto aqui, quando tínhamos pouco, quando tínhamos um pouco mais, mas filhos de honra, que nos serviram, nos servem, nos ajudam, trabalham conosco, estão conosco, faça chuva, faça sol. Tenho aprendido com Jesus tudo isso, que nós temos que olhar para tudo isso. O quanto isso é importante. E chegou o tempo do ID. O Hugo, ele vai assumir toda a parte de ensino para novos convertidos, para batismo. É uma responsabilidade, sim ou não? Tem de confiar em alguém para isso. A Tati, eu digo para ela, Tati, Deus te preparou para esse tempo. Não conheço ninguém. É que não conheço muita gente também. Pouquinho. Mas ninguém que tem uma unção apostólica na adoração como ela. E isso eu digo até os cantores famosos. E eu sei que Deus preparou ela para esse tempo, porque Deus vai usar muito ela nisso. Já está usando. Uma bênção de Deus. Eu quero convidar eles aqui. Porque eles vão dar um testemunho também antes de nós. Eu não posso esquecer do Pedro Rocha. Olha só, toda a pregação, Pedro Rocha é o pai da Tati, tá, gente? E a Aiko estão no Japão. E eles investiram na Tati, né, por 3 anos, nos tempos mais gloriosos da Hillsong, para que ela fizesse um curso por 3 anos lá. E eu sei o que ela é fruto também da educação dada pelos pais, assim como o Hugo. Sua mãe está assistindo, eu já vi que ela mandou um amém lá, um aleluia. Um abraço para vocês também, Pedro. Pedro era meu parceiro de futebol. A gente não ganhava mas dava porrada em todo mundo. Eu vou pedir para o Hugo e a Tati darem um testemunho, tá? Boa noite, irmãos. Mais perto. Tem que ficar junto, né, gente? Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci aqui em Campo Grande. Quando eu tinha 5 anos, me mudei para o Japão. Cresci lá, desde pequena era da igreja. Sou a 3ª geração de cristão na minha família. Minha avó materna, ela se converteu primeiro e levou o evangelho para a nossa família, né? E assim, desde muito cedo, eu recebia muitas palavras, né? Sobre ministério de louvor, sobre adoração.
E eu fui crescendo nesse ambiente. E desde muito cedo, assim, eu tinha uma sensibilidade para isso. E, assim, o engraçado é que Deus, ele vai orientando a gente, mesmo quando criança, mesmo sem saber, né, o que a gente vai fazer. E eu lembro que, desde criança, assim, a minha brincadeira favorita era colocar o som no meu ouvido, pegar a latinha de desodorante, ficar na frente do espelho, imitando ministros de louvor. Eu era a adoradora, né? Esse era o meu passatempo, esse era o minha brincadeira preferida. E hoje, assim, olhando para trás, eu vi assim que Deus, ele já estava traçando o meu destino. E eu fui crescendo dessa forma, sempre na casa de Deus. Eu lembro assim, quando eu entrei no Ministério de Louvor, eu era a retroprojetista. Não tinha nem data show, era retro na época. E eu servi ali por muitos anos. Eu acredito que os dois primeiros anos do Ministério de Louvor eu servi como aquela que trocava as músicas ali. E depois eu fui para o vocal, e depois de muitos anos eu comecei a ser ministra de adoração. E logo cedo, assim, eu já tinha convicção no meu coração sobre o meu chamado, que era isso mesmo, e o Senhor sempre me dando oportunidades de participar de seminários, escolas, institutos, e como o pastor falou, pude dar 3 anos da minha vida num seminário lá na Hillsong, foi maravilhoso, e lá eu aprendi muitas coisas, né, amadureci muito, mas depois dali existiu um outro processo de Deus na minha vida, de um outro amadurecimento, de crescimento espiritual, de parar e entender que a minha adoração, ela não era simplesmente igual ao que os outros estavam fazendo, mas Deus me levava constantemente no secreto, e ali Deus foi me quebrantando, e Ele foi me ensinando uma forma de adoração a Ele. Eu posso ver a fidelidade de Deus toda a minha vida. Hoje eu sei que é um marco para mim. Não que títulos importem, mas eu vejo que é um selo de Deus na minha vida, um reconhecimento de que tudo aquilo que Ele começou na minha vida valeu a pena. E eu sei que vai valer a pena até o meu último respirar aqui nessa terra. Porque os meus dias foram escritos pelo Senhor, e eu quero viver eles intensamente, os propósitos de Deus. Eu não posso deixar de agradecer os meus pais, que sempre fizeram de tudo para que eu estivesse no caminho do Senhor, me sustentaram em oração e tantas outras coisas. Agradecer as minhas irmãs, agradecer os meus sogros, as minhas cunhadas, meu esposo, o meu cunhado, toda a minha família, inclusive assim, tias que hoje não tenho assim tanta proximidade, mas que foram tão fundamentais na minha vida, que pagaram um preço de oração por mim. E eu agradeço a Deus também pela vida do pastor Márcio, pela Lucimara, que sempre viram potencial em mim, nunca cansaram desde pequena. Eu honro a vida de vocês, por dar destino àquilo que Deus tem dado para a minha vida. Obrigada. Eu louvo a Deus por esta casa, onde eu tenho crescido. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor permitiu eu passar, pelos momentos difíceis que me fizeram amadurecer e crescer, me tornar uma mulher de Deus. Eu agradeço a todos que, de alguma forma, influenciaram no meu caminhar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Boa noite, gente. Eu também quero agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo, individualmente, mas principalmente como um casal. E a Tati falando de quando ela era criança, não tinha esse destino já ali sendo moldado. Eu lembro uma história que minha mãe contava, por mim eu não consigo lembrar, mas ela falou que quando a gente morava em João Pessoa, e o meu pai estava fazendo seminário teológico lá, disse que eu pegava minhas 2 irmãs, colocava elas numa caixinha assim, e ficava imitando os pregadores, ficava imitando enfim, o que eu estava vendo ali, né? E isso marcou a vida da minha mãe, e ela me falou, e aí eu lembrei, falei, nossa, que engraçado, às vezes um gesto tão simples da criança, às vezes é Deus já apontando, Deus já mostrando, e graças a Deus minhas duas irmãs estão aqui, quer dizer então que a pregação foi boa, né? E enfim, eu dou glória a Deus que elas aceitaram a minha pregação naquela época. Brincadeiras à parte, mas assim, fico feliz e também ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade que é quando a gente lê sobre aquelas pessoas que ensinam a responsabilidade que elas têm, a cobrança que elas vão ter da parte de Deus. Isso traz um grande temor para nós. E assim, agradecer também o pastor, a Lucimara, toda a família. A gente viu o Code crescer, a Gabi, eram pequenininhas quando a gente cresceu. E eu acho que eu conheci o pastor mais ou menos do mesmo jeito do seu irmão lá, que acho que eu estava jogando videogame. Não sei na casa de quem que era, eu acho que era alguma coisa assim, né? Aí depois eu conheci o pastor mais oficialmente, que ele assumiu os jovens, ele foi jogar bola num retiro lá na igreja. Aí eu lembro, o senhor jogou no gol, falei, nossa, acho que esse pastor não é muito bom de futebol. Geralmente os ruins vão pro gol, né? Mas aí depois, com o tempo, falei, não, o pastor sabe jogar bem, sim. Pena que é corintiano, mas acho que o senhor isso aí já é passado. Mas, assim, eu fazendo uma retrospectiva, lembrando do tempo que, na verdade, dos marcos de experiências com Deus que eu tive, assim, sempre o pastor estava envolvido, né, de alguma maneira. Então, dou graças a Deus por esse apoio, por esse incentivo, né, os discipulados. No começo era meio difícil, que o pastor marcava a tarde, assim, tinha a tarde que eu não ia, às vezes faltava. Aí a gente recomeçou, e aí foram ministrações bem... Eu me lembro das ministrações lá, bem no começo do cativeiro, daquela lá. O pastor tirou bastante demônio, saiu bastante coisa. Mas foi esse marco, né, do crescimento espiritual. Eu vejo assim sempre a vida do Senhor envolvido também, né, dos meus pais, como o pastor falou, são pessoas que sempre incentivaram, sempre me deram apoio. Eu sei que meu pai, ele fala assim, uma das coisas que ele queria deixar de legado para nós era a questão de servir a Deus. Não importa se você está servindo num grupo de coreografia, limpando a igreja, ajudando a dar carona para alguém, orando, pregando, tocando, não importa aonde você está servindo, mas o legado que ele falou que queria deixar, e era sempre esse, de estar servindo a Deus. Então, eu sei que o meu pai e minha mãe devem estar assistindo também, quero honrá-los e agradecê-los por porque aqui a gente não constrói a nossa história sozinho, né? A gente sempre tem alguém que nos ajudou, que nos impulsionou. Então, hoje, assim, é um marco. É claro que não quer dizer que a gente aqui vai virar especial, algo desse tipo, não é nada disso, mas assim, é um marco. Quando a gente olha para trás, nós conseguimos ver a influência de pessoas na nossa vida. Então, eu dou graças a Deus também por este ministério, pelo ministério do qual eu também fiz parte, porque ajudou tudo na formação do nosso caráter, tudo no nosso crescimento. E eu espero, a mesma palavra que o pastor ministrou hoje sobre fidelidade, foi o que o Espírito Santo falou no meu coração durante essa semana.
A gente, às vezes, fica pensando muito, como que vai ser, o que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter, como que a gente vai ter que lidar com as situações. E Deus falou assim, eu quero a fidelidade, eu quero a sua fidelidade, eu espero que você seja fiel. Então, é um marco, como eu já disse, e assim, eu espero ser fiel. Eu olho para o meu avô, o pastor Hiroshi, e vejo a fidelidade dele para com Deus e também de Deus para com ele. Com 84 anos, ele ainda tem o mesmo vigor de quando ele se converteu. Então, eu espero chegar lá tão bem fisicamente, espiritualmente, e eu creio que é isso. Eu glorifico a Deus mais uma vez e agradeço a Deus também. Amém?